Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num material didático que, olha, descomplica um dos pilares da matemática, os famosos conjuntos numéricos. Vamos descobrir juntos como essa organização toda, que às vezes parece super abstrata, na verdade está por trás de absolutamente tudo no nosso dia a dia. A gente lida com números o tempo todo, certo? É no saldo da conta, na temperatura que faz lá fora, na hora de contar as coisas. Mas assim, já pararam para pensar que existe uma estrutura, uma lógica por trás de todos eles? É exatamente essa organização que a gente vai desvendar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o universo dos números, depois passa a conhecer os conjuntos que formam tudo. Aí vê como eles aparecem na prática, no dia a dia. Depois, aprendemos a representar intervalos e, claro, tem um desafio. Por fim, a gente amarra tudo para ver como isso nos ajuda a organizar o mundo. Vamos nessa? Ok, primeiro passo. É super importante entender que os números não são só um monte de símbolos soltos, sabe? Eles fazem parte de um sistema, de um universo com uma estrutura bem clara. E é essa estrutura que dá sentido a tudo. E a base dessa estrutura toda são os conjuntos numéricos. Dá para pensar neles como se fossem as pecinhas de Lego da matemática. Cada conjunto é um tipo de peça com suas próprias regras e características. Vamos conhecer o primeiro deles. Vamos começar pelo mais básico, o mais intuitivo de todos, os números naturais. São aqueles que a gente aprende primeiro, né? Usados para contar coisas. 1, 2, 3, tipo o número de alunos de uma sala de aula. Simples assim. Agora, vamos expandir um pouquinho o nosso universo. O conjunto dos números inteiros pega todos os naturais que a gente já conhece e adiciona os opostos negativos deles. É aqui que coisas como, sei lá, dívidas ou temperaturas abaixo de zero, tipo menos 5 graus Celsius, começam a fazer todo o sentido matemático. E para representar as partes de um todo, uma fatia de bolo, por exemplo, aí entram em cena os números racionais. Basicamente, qualquer número que pode ser escrito como uma fração entra nesse time. Isso inclui os decimais que a gente usa tanto e até as dízimas periódicas. Agora, olha que legal essa imagem. Ela mostra de um jeito super visual como esses conjuntos se relacionam. É tipo aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Todo número natural também é um inteiro. Todo inteiro também é um racional. E todos eles estão guardadinhos dentro do grande conjunto dos números reais. Essa hierarquia é a chave de tudo. Certo, mas e na prática? Onde a gente vê isso? A beleza desse material é que ele mostra exatamente isso. Como esses conjuntos todos aparecem em situações super comuns do nosso dia a dia. Quem nunca olhou um extrato bancário e levou um susto? Esse exemplo é perfeito. Quando o saldo fica negativo, como o do Carlos, que ficou devendo R$ 20, a gente está lidando com o número do conjunto dos inteiros. É a matemática explicando as nossas finanças. E na hora da pizza, se a Maria comeu 3/4 da pizza, estamos usando um número racional para descrever exatamente essa porção. É um jeito preciso de falar sobre partes de um todo, uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, sem nem perceber. E essa imagem aqui ilustra de forma brilhante como numa única ida ao supermercado a gente usa vários conjuntos. Compra 3 quilos de arroz, um número natural, pega 2,5 kg de açúcar, um racional, e ainda ganha um desconto de R$ 1, que pode ser visto como o número inteiro menos 1. Eles estão todos lá misturados na nossa vida. Beleza, já entendemos os números individuais. Agora vamos dar um passo além. Muitas vezes a gente não quer falar de um número só, mas de uma faixa de valores, de um pedaço da reta. É aí que os intervalos entram na jogada. Então, o ponto crucial aqui é a notação, o símbolo. O intervalo fechado, com os colchetes abraçando os números, inclui as pontas. Já o intervalo aberto, com os colchetes de costas, não inclui. Essa pequena diferença no símbolo, nossa, muda completamente o significado do conjunto. E o legal é que dá para fazer operações com esses intervalos. Olhem só para essa representação gráfica. A intersecção, que é esse símbolo parecendo um U de cabeça para baixo, é a área onde os dois intervalos se cruzam. É a parte que eles têm em comum. A imagem transforma uma ideia que parece abstrata em algo bem visual, super fácil de pegar. Uma das partes mais inovadoras desse material é como ele testa o conhecimento. Não são só aquelas contas chatas, sabe? São desafios que contam histórias, o que é bem mais legal. Vejam só esse exemplo. Em vez de uma pergunta seca, temos uma tirinha com diálogo e tudo. Ei, consegue resolver essa questão? Claro, deixa eu ver. Isso aqui transforma o exercício numa pequena narrativa, e o aprendizado fica muito mais envolvente. E aqui
De novo, a pergunta qual a proposição abaixo é verdadeira é colocada dentro de uma conversa entre dois amigos. É uma abordagem que conecta a matemática com o social, mostrando que conhecimento é algo para ser compartilhado, discutido. E vai até além, olha que demais. Alguns problemas são apresentados como uma pequena crônica. Era uma manhã animada na sala do primeiro ano. Essa técnica, o storytelling, cria um contexto, um cenário que convida a gente a entrar na história e resolver o desafio junto. É fantástico. Chegando no final da nossa análise, fica muito claro que entender os conjuntos numéricos é bem mais do que decorar um monte de regras. É sobre entender a linguagem que a gente usa para descrever o universo. Então, resumindo o que a gente viu. Primeiro, os números seguem uma lógica. Eles são organizados. Segundo, essa organização se aplica diretamente na nossa vida, das finanças à lista de compras. E por fim, dominar essa estrutura é uma ferramenta poderosa para a gente conseguir interpretar o mundo à nossa volta. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a matemática permite que a gente organize algo tão gigantesco como o infinito de um jeito tão elegante, o que mais será que a gente consegue vender, desvendar e organizar usando essa mesma lógica poderosa? Fica aí a provocação.